Você já pensou em conhecer Piranhas, mas ficou na dúvida sobre quantos dias são necessários para aproveitar tudo o que a cidade oferece? Muita gente acredita que um único dia é suficiente para conhecer Piranhas. Chega pela manhã, faz um passeio pelos cânions e vai embora no final da tarde. Mas a verdade é que quem faz isso conhece apenas uma pequena parte do que essa cidade tem a oferecer. Piranhas vai muito além dos cânions do São Francisco. Aqui existe história, gastronomia, passeios de aventura, cultura, arte, paisagens incríveis e experiências que fazem qualquer viagem se tornar inesquecível. E se você tem 3 dias disponíveis, eu vou mostrar um roteiro completo para aproveitar o melhor da cidade sem correria. No final do vídeo, eu ainda vou dar uma dica que quase ninguém conhece e que pode transformar completamente a sua viagem. Então, já salva esse vídeo, porque ele vai servir como seu roteiro quando você vier para Piranhas. Primeiro dia, conhecendo a história de Piranhas. Depois de chegar à cidade e fazer o check-in na sua pousada ou hotel, a primeira dica é esquecer o carro por algumas horas. O centro histórico de Piranhas foi feito para ser explorado caminhando. As ruas de pedra, as casas coloridas, preservadas desde o século XIX, e a arquitetura colonial fazem qualquer visitante voltar no tempo. Comece pela antiga estação ferroviária. Foi daqui que partia a estrada de ferro que ajudou no desenvolvimento de toda a região do Alto Sertão. Hoje, o espaço abriga equipamentos culturais e guarda parte importante da história da cidade. Seguindo a caminhada, você chega ao Museu do Sertão. É um dos locais mais importantes para entender como era a vida no sertão, conhecer objetos antigos e compreender melhor a história do cangaço e da região. Continue caminhando sem pressa. Observe cada detalhe das fachadas. Perceba como praticamente todas as construções mantêm suas características originais. Isso acontece porque o centro histórico foi tombado pelo IPHAN, preservando um dos conjuntos arquitetônicos mais importantes do sertão brasileiro. Passe também pela Igreja de Santo Antônio. Além de sua importância religiosa, ela possui uma característica que chama a atenção de quem observa sua fachada. Na parte frontal, existe a representação de um cocar indígena, símbolo ligado aos povos que já habitavam essa região muito antes da formação da cidade, representando um acordo de convivência entre os primeiros moradores e os indígenas. Aproveite também para visitar a Igreja Nossa Senhora da Saúde e conhecer um pouco mais da religiosidade presente na história de Piranhas. No fim da tarde, siga para o Mirante Secular. Esse talvez seja o melhor lugar para assistir ao pôr do sol. Lá de cima, você consegue observar o Rio São Francisco, o centro histórico e toda a cidade iluminada pelos últimos raios de sol. É um daqueles momentos que ficam para sempre na memória. À noite, aproveite para jantar em um dos restaurantes do centro histórico. Nos finais de semana, a cidade costuma ganhar ainda mais vida com música ao vivo e o movimento dos turistas pelas ruas. Segundo dia, o passeio mais famoso da região. Depois de um café da manhã reforçado, chegou o momento de conhecer o principal cartão postal da região: os cânions do São Francisco. Esse passeio pode ser feito de catamarã ou de lancha, dependendo da experiência que você procura. Durante a navegação, você percorre um dos cenários mais impressionantes do Nordeste. Os paredões rochosos chegam a dezenas de metros de altura. As águas do Rio São Francisco criam um contraste incrível com a vegetação da Caatinga. Ao longo do percurso, o guia explica curiosidades sobre a formação dos cânions, a importância da usina hidrelétrica de Xingó e diversas histórias da região. Dependendo do roteiro escolhido, existe parada para banho nas águas do Velho Chico. É um dos momentos mais aguardados pelos visitantes. Além da paisagem, a estrutura dos passeios costuma contar com restaurante de apoio, oferecendo conforto durante toda a experiência. Depois do retorno, aproveite o restante da tarde para conhecer o comércio local. Lojas de artesanato, produtos regionais, doces típicos e lembranças fazem parte do charme de Piranhas. À noite, uma boa dica é experimentar pratos preparados com peixes do Rio São Francisco ou a tradicional carne de sol, acompanhada da culinária sertaneja. Terceiro dia: Rota do Cangaço ou Ilha do Ferro.
No terceiro dia, você terá uma decisão difícil. Escolher entre dois passeios incríveis. A primeira opção é fazer a tradicional Rota do Cangaço. O passeio sai de Piranhas e segue de lancha pelo Rio São Francisco até o restaurante Ândicos. Lá começa a trilha de aproximadamente 900 metros, que leva até a Grota do Ângico. Foi exatamente nesse local que Lampião, Maria Bonita e parte do seu bando morreram em 1938. Durante toda a caminhada, os guias contam detalhes sobre a emboscada, explicam como aconteceu a operação policial e apresentam curiosidades sobre um dos capítulos mais importantes da história do sertão. É um passeio perfeito para quem gosta de história. Agora, se você prefere uma experiência voltada para a cultura e arte, existe outra opção: a Ilha do Ferro. Saindo de Piranhas em uma lancha exclusiva, você navega pelo Rio São Francisco até um dos maiores polos de arte popular do Brasil. Ao chegar ao povoado, encontra ateliês, esculturas em madeira, artistas reconhecidos nacionalmente e um ambiente tranquilo que parece ter parado no tempo. É uma oportunidade de conhecer de perto quem produz cada obra e entender como a arte transformou uma pequena comunidade ribeirinha em referência cultural para todo o país. Independentemente da sua escolha, ambos os passeios proporcionam experiências completamente diferentes e mostram que Piranhas oferece muito mais do que apenas belas paisagens. Dica extra: se a sua viagem permitir mais algumas horas, aproveite para visitar a Rota do Chico. O espaço reúne gastronomia, cultura e lazer. É um excelente local para experimentar pratos regionais, relaxar. Nos finais de semana, o ambiente costuma contar com música ao vivo, tornando a experiência ainda mais agradável. Outra dica importante é reservar um tempo apenas para caminhar pela cidade. Muitas vezes, os melhores momentos não estão no roteiro. Estão em uma conversa com um morador, em um café no centro histórico, ou simplesmente observando o movimento das embarcações no Rio São Francisco. Piranhas é uma cidade para ser vivida sem pressa. Agora você já sabe exatamente como aproveitar 3 dias em Piranhas. No primeiro dia, mergulhar na história e conhecer o centro histórico. No segundo, navegar pelos impressionantes cânions do São Francisco. E no terceiro, escolher entre reviver a história do cangaço na Grota do Ângico ou descobrir toda a riqueza artística da Ilha do Ferro. São 3 dias que combinam natureza, cultura, gastronomia, aventura e muita história. E se você quer fazer esse roteiro sem se preocupar com organização, horários ou reservas, a Conheça Piranhas prepara tudo para você. Nossa equipe monta um roteiro personalizado, organiza seus passeios, indica as melhores hospedagens e acompanha você durante toda a experiência para que sua única preocupação seja aproveitar cada momento. Agora eu quero saber, qual desses 3 dias seria o seu favorito? Os cânions do São Francisco, a Rota do Cangaço ou a Ilha do Ferro? Escreva aqui nos comentários e compartilhe este vídeo com quem está planejando conhecer Piranhas. Quem sabe essa não seja a próxima viagem de vocês.